Bora resolver essa questão de humanas do Enem 2025, a questão de Getúlio Vargas, uma das questões mais erradas da prova. Era uma questão difícil histórica aqui, vamos ver se você consegue responder ela junto comigo. Ela vai dizer o seguinte: em toda a sua carreira política, Getúlio Vargas sempre contara com seu talento pessoal de persuasão, poder e manipulação. Agora, porém, seus amigos começavam a perceber que ele parecia envelhecido e cansado. A principal figura da oposição concordavam com eles. Era o belicoso jornalista Carlos Lacerda. Se ao menos pudessem removê-lo do cenário político, talvez Vargas se salvasse da situação. Esses seguidores decidiram tomar o assunto em suas próprias mãos com o atentado da Rua Toneleiro. Nesse contexto, a ação dos aliados de Getúlio Vargas teve como consequência imediata o quê? Uma questão absurdamente conteudista da prova de humanas do Enem 2025 de Getúlio Vargas. Eu lembro que 2 dias antes do Enem 2025 a gente fez uma live e eu até falei que esse seria um dos temas mais específicos de cobrar, que seria o atentado a Carlos Lacerda, porque cobra do aluno um conhecimento amplo da história. Vamos entender o contexto. Getúlio Vargas, ele governa ali dentro do seu período, um período como ditadura, assim, né? Então, ele vai ser deposto ali daquele reinado, acaba o Estado Novo de Getúlio Vargas, ele fica um tempo, vai pro Rio Grande do Sul, vai morar lá em São Borja, ali, né, aqui perto de Porto Alegre. Ele fica morando aqui no Rio Grande do Sul, ali, né, como um senador, ou seja, talvez pensando em algum momento voltar e disputar ali as eleições pelo PTB. O que acontece então no Brasil naquele período é que é proclamada uma nova Constituição, agora vão ter eleições e Getúlio Vargas, ele ganha novamente as eleições em 1951. E isso gera um certo problema ali. Por que isso vai gerar um certo problema? Porque antes havia um ataque ali a Getúlio Vargas porque ele governava como um ditador, mas agora ele tinha ganhado pelo voto popular, ele tinha ganhado pelo povo. E os seus principais opositores agora não podiam ficar ignorando mais Vargas, agora eles tinham que realmente tratar com Vargas ali como um presidente eleito realmente pelo povo, né? E aí Vargas vem com uma série de mudanças nacionalistas, né? Criando ali mudanças na Constituição em relação a salário e tudo mais, e os opositores de Vargas não gosta muito disso. E quem são os seus principais opositores? É o grupo da UDN, né? A União Nacional Democrática, que era uma união que tinha um caráter liberal ali na economia, mas conservador em muitos costumes. E eles tinham como principal porta-voz, aí a UDN, né, o jornalista Carlos Lacerda, que era o principal inimigo número 1 aí de Vargas, né? Vivia ali atacando. Então, o que a UDN queria fazer? Eles tinham perdido já as eleições para Vargas, então agora eles buscavam meios, mecanismos de tentar derrubar Vargas de outras maneiras. O governo de Vargas, no sentido ali, 1951, 52, 53, 54, não está indo tão bem assim, inflação aumentando, ou seja, a população não está tão satisfeita com o governo dele, tem a questão da elite também que não está tão satisfeita, até mesmo os militares estão se dividindo, não estão tão satisfeitos assim, e a UDN se aproveita da situação do governo principalmente para intensificar ainda mais os ataques a Getúlio Vargas, que, como o próprio texto diz, parece já estar um pouco mais cansado ali, não está conseguindo mais persuadir, né, de ser aquela figura tão imponente quanto era. Bom, existe um gabinete, existe ali os aliados de Vargas, né? E esses aliados de Vargas, ali, gabinete, resolvem dar um fim a uma situação que era o principal inimigo de Getúlio Vargas, que é Carlos Lacerda. E aí, dentro desse contexto, eles fazem um atentado a Carlos Lacerda ali na Rua Toneleiro, né? Só que esse atentado dá absurdamente errado. Carlos Lacerda, ele sai ferido com um tiro no pé. E nesse atentado morre um oficial militar da aeronáutica que escoltava Carlos Lacerda justamente porque Carlos Lacerda já sofria risco, ele era o principal opositor de Vargas. Naquela época não era tão livre assim, né? Existia uma certa censura, a censura ainda continuava, então ele já sofria um certo risco ali de perseguição. E aí nesse atentado ele leva um tiro, só que esse oficial da aeronáutica acaba sendo morto e aí é o gatilho que a UDN precisava, a principal oposição de Carlos Lacerda precisava para levantar essa bola aí e realmente ir para cima para tirar Vargas do poder, né? Bom, a partir disso é instaurado uma investigação, né? E aí os próprios militares entram nessa investigação, os ataques se intensificam ainda cada vez mais fortes e a partir disso é comprovado que foi o gabinete de Vargas ali que estava envolvido, a situação se torna meio que insustentável e aí é colocado então a possibilidade de renúncia, né? Então os militares vão forçar Vargas a renunciar. E aí Vargas, com a sua figura, como todo mundo já conhece, não
aceitaria essa renúncia, né? Não aceitaria. E aí ele escreve uma carta histórica, é aquela carta lá que ele escreve dizendo, deixo a vida para entrar para a história, e ele se mata com um tiro no peito lá no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Inclusive até hoje você pode visitar lá esse palácio, o quarto de Vargas, né? Ele não renuncia, não aceita essa renúncia, né? E acaba se suicidando. Logo após isso, ocorre uma grande comoção popular, porque lida a carta de Vargas, né, na Rádio Brasil, o Brasil todo fica sabendo do falecimento, e a população, Vargas era muito querido pelos trabalhadores, muito querido por uma população nacional, né? Visto como o pai dos pobres ali, por exemplo. Então ocorre uma grande mobilização, uma grande comoção nacional após essa morte de Vargas. Então, o contexto dessa questão, eu te contextualizei na forma histórica, porque você precisaria saber todo esse contexto para conseguir, talvez, acertar essa questão de verdade. Você poderia ter acertado ela no chute, mas se não, você precisaria saber todo o contexto. E ali a questão fala, nesse contexto, a ação dos aliados de Vargas, que é esse gabinete que faz o atentado a Carlos Lacerda, jornalista, teve como consequência imediata o quê? Letra A, a intensificação dos ataques do grupo udenista. Quem que é o grupo udenista? É a União Nacional Democrática, né? A União Democrática Nacional, o grupo UDN, eram os principais ali opositores de Getúlio Vargas, que queriam ele fora do poder e precisavam de um motivo, de qualquer motivo ali, para realmente intensificar esses ataques e até mesmo junto com os militares tirar Vargas e forçar ele a renunciar. Então esse atentado foi ali o estopim, foi o que eles precisavam para realmente tirar Vargas do poder, e esses ataques são intensificados ali, né, até que leve-se a renúncia, né, até que Vargas seja forçado a renunciar, e ele não vai renunciar e acaba se matando. A letra B diz o seguinte, intervenções de sindicatos no conflito partidário. Aqui confunde um pouco com o conceito. O aluno, ele lê sindicato, ele associa muito a Vargas por causa da questão da CLT, sua relação com os trabalhadores, mas não tem relação esses episódios com a questão sindicalista ou com os trabalhadores. Aqui é uma questão política administrativa, uma questão ali que envolve principalmente opositores ali, né, na questão eleitoral, e não na questão das leis, não na questão trabalhista, ou seja, os sindicatos, eles não estão envolvidos nesse conflito, eles não estão envolvidos ali no período de suicídio de Vargas, né? Então não tem relação com eles, não tem mobilização desses sindicatos aqui em nenhum sentido, eles também não se envolvem com partidos nesse sentido, nesse contexto da questão. A letra C diz o seguinte, mobilização da sociedade à defesa do governo. Isso aqui tem um erro ali de período, porque a sociedade, ela se mobiliza apenas após a morte de Getúlio, né? E ela se mobiliza na defesa do governo de Getúlio, entende? Não defendendo os opositores. Então, após a morte de Getúlio, é que há uma mobilização da sociedade, né, no período ali inicial, ou seja, esse estopinho, a consequência imediata do atentado não foi mobilização da sociedade, tá? A sociedade, ela não se mobilizou. Isso aqui levou a uma mobilização mais militar ali e dos opositores. A letra D diz o seguinte, abandona a censura dos meios de comunicação. Também está errado aqui, né? Porque quando a gente tem um governo que está sofrendo uma pressão muito forte ali de renúncia, ataques muito fortes, dificilmente a censura ela vai ser diminuída, né? Então não dá para o governo afrouxar. Então ainda continua uma certa repressão, ainda continua um certo controle, né? Então não tem como abandonar essa censura, principalmente no momento em que o governo está sendo absurdamente atacado, como era esse período. A letra E diz, apoio dos parlamentares aos candidatos oposicionistas. Aqui também é uma alternativa que está forçando, né? Não há apoio dos parlamentares aos oposicionistas, aqui no caso é o DN, porque nesse contexto ali é um contexto de renúncia, não de disputa eleitoral, não estava tendo votação nesse período, né? Então ali é algo que acontece de forma muito rápida, o governo ele já está vindo um pouco desgastado, ocorre esse atentado, os oposicionistas eles se levantam mais forte contra Vargas, mas já vinham atacando, e os parlamentares ali eles têm pouca influência nesse período ali, então eles não vão apoiar os oposicionistas como se eles fossem uma solução, até porque logo após a morte de Vargas, os oposicionistas eles não ficam fortes, porque a mobilização social ali da sociedade vai engrandecer ainda mais o nome de Vargas, né? Então não há aqui esse apoio de parlamentares, não como consequência imediata. Até pode ser que alguns parlamentares, ao ver ali, depois todo esse movimento ali, alguns deles apoiem Vargas, mas outros continuam apoiando ainda Getúlio. Então não há essa consequência imediata em relação aos parlamentares ou novas eleições, né? O que tem como imediato aqui é um grande ataque, ou seja, uma intensificação dos jornais, dos ataques ao grupo denista, principalmente Carlos Lacerda, que sobrevive a esse atentado e tem um motivo ainda mais forte para atacar Vargas. É uma questão muito específica da prova do Enem 2025, mas que vale a pena você entender esse contexto, né, e depois dar uma estudada e uma revisada nesse tópico. Vamos lá, se você gostou, deixa um like e eu te vejo nas próximas resoluções.